Agro no Ponto. Oferecimento Samaria Rações. Alimentando o presente, construindo o futuro. Vem pra Honda Nossa Moto. 98119-1300. Tijuca Alimentos. Sabor que se faz com carinho. De coco. O sabor do coco que você ama. Das nossas fazendas direto para a sua mesa. Bom dia, produtor e produtora rural! Estamos de volta com mais um programa Agro no Ponto, trazendo as coisas boas do agro cearense para você. Obrigado por nos acompanhar. E o Agro no Ponto é uma produção JBD, conectando você às tendências e inovações do agro. E no programa de hoje vamos falar do panorama da suinocultura no Ceará. Vamos explorar também tecnologia na fruticultura. E tem mais, no quadro História de Produtor Rural, conheça a jornada de Silene Araújo, de Jaguaribe, à frente de uma indústria de laticínios. E não paramos por aí, confira a história das origens do queijo coalho no Ceará, a pergunta de produtor rural sobre manejo sanitário de ovinos e a agenda do agro para as próximas semanas. Isso e muito mais, agora no programa Agro no Ponto. E começamos o programa de hoje falando do panorama da suinocultura no Ceará. Veja a relevância da atividade para o agronegócio cearense e os atuais desafios enfrentados na atividade. Chama no Agro e roda o VT! Sabadão com Agro no Ponto. E hoje, direto da granja, para falar de suinocultura. O Ceará tem visto um crescimento notável na produção de suínos nos últimos anos. Em 2023, o estado atingiu um novo recorde, com 57 milhões de cabeças abatidas. Isso representa um aumento de 1,3, ou cerca de 707 mil cabeças a mais, em comparação a 2022, segundo dados do IBGE. A criação de suínos no Ceará ela tem uma relevância relativamente importante. Embora pequena, sob o número de matrizes tecnificadas, que são 20 mil matrizes, comparando com, por exemplo, Santa Catarina, que tem 420 mil, nós só temos as 20 mil. Né? Quer dizer, então nós somos bastante pequenos com relação à tecnificada. Mas, no contexto geral, ela é muito importante porque, segundo dados da ADAG, nós temos mais de 100 mil propriedades no estado, com pelo menos um suíno em casa, lá na sua propriedade. Isso quer dizer o seguinte, que tem muita gente que cria suínos, né? Mais tecnificada, que é o nosso objetivo aqui como Associação Cearense, são essas tecnificadas. É um volume muito pequeno, 20 mil matrizes. Isso aí dá uma produção de 32 milhões de quilos, 33 milhões de quilos de carne de suíno por ano, que corresponde a mais ou menos 4 quilos de consumo per capita, né? Se você comparar com a produção nacional, com o consumo nacional, que está acima de 20 quilos, nossa produção aqui ainda é muito pequena. Isso quer dizer o seguinte, que para atingirmos o Ceará ainda importa muita carne de suíno vindo de outros estados, né? Tanto os embutidos, as carcaças congeladas, os cortes congelados, como também entra suínos vivos de outro estado para ser abatido aqui no nosso estado, né? E é uma atividade que tende a crescer, mas como é também uma atividade feita por desafios que ao longo do tempo modificam, né? O grande primeiro desafio, que hoje vem sendo reduzido, é a questão das rações, né? Dos insumos para a criação dos suínos, que eram todos vindos de Goiás, do Mato Grosso. Hoje nós temos os insumos vindos aqui mais próximos do estado do Maranhão, do Piauí, Tocantins, da Bahia. Isso aí reduziu o custo, então nós ficamos um pouco mais competitivos. Isso aí era um grande desafio. Esse reduziu. Nós temos os desafios
relacionado ao clima, né, que a gente precisa de estar investindo muito em tecnologia e que hoje essas tecnificadas são altamente tecnificadas, né, são propriedades que têm os resultados que não perde para ninguém no nosso país, devido a essa tecnificação e acompanhamento bem próximo, né? A suinocultura é um ramo interessante, vai crescer, certo? Mas para quem está entrando agora, ele deve entrar com os pés firmes no chão, certo? Porque é uma atividade, ela não é fácil, você tem que dedicar, ela dá retorno quando dedica, porque ela é muito fácil de dar prejuízo quando você não tem aqueles índices ou técnicos, porque é aquilo ali que é importante para você ganhar, certo? Se você entrar sabendo o que quer, que vai fazer, que vai trabalhar, ela dá retorno. Isso é bastante interessante. E a tendência, como eu já falei durante esse tempo todo, né? Nós produzimos muito pouca carne suína, nós importamos 80%. Como é que pode? Então tem muito a crescer. Então eu acho que todo suinocultor que quiser entrar, ele estando com pés firmes, sabendo o que vai fazer, certo? Ele vai se dar bem. O mercado de suínos no Ceará é promissor, com uma demanda crescente no mercado interno. Os produtores cearenses vêm se organizando em cooperativas para fortalecer a comercialização e garantir melhores preços e condições de venda. A suinocultura contribui significativamente para a economia local, gerando empregos diretos e indiretos e movimentando a cadeia produtiva do agronegócio cearense. O futuro da suinocultura no Ceará parece promissor, com oportunidades de expansão e aumento da produtividade. O investimento em tecnologia, sustentabilidade e capacitação dos produtores será fundamental para consolidar o setor e enfrentar os desafios que ainda persistem. E um abraço para o pessoal da suinocultura. E agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e vamos falar de histórias que inspiram? Está no ar o quadro História de Produtor Rural, produzido pela FAEC Ceará, que nos mostra um pouco dos desafios na vida do produtor rural. E a história de hoje conta a jornada de uma mulher conhecida pela sua garra na frente de uma indústria de laticínios. Conheça agora Silene Araújo, produtora, empreendedora e uma mulher que inspira. Chama no agro e roda o VT. Assim, a minha trajetória foi um pouco difícil, porque assim, eu casei muito nova e meu esposo, ele vendia leite para um laticínio Jaguaribe. E nós colocamos leite um tempo, certo? Só que chegou um determinado dia que um amigo pediu para ele colocar um leite para fazer um queijo. E como o seu Franklin era muito amigo nosso e tal, ele disse: meu filho, se você encontrar algo melhor, você pode colocar lá. Aí nós colocamos, só que chegou uma época que de dificuldade, né? De muito leite, barreira de queijo, aí o pessoal não pegava nosso leite todo. Aí ficava essa questão. E a outra parte do leite, o que nós íamos fazer? Aí foi daí que eu descobri que eu tinha que fazer o queijo, porque diante dessa dificuldade, quando a pessoa não recebia o meu leite todo, eu tinha que fazer algo para poder aproveitar esse leite. E aí começou. Um certo dia eu cheguei na pessoa para deixar o leite, ele disse que não queria nem 1 litro de leite. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu tinha um cunhado que morava em uma fazenda sem ter nada, não tinha forma, não tinha prensa, não tinha freezer, enfim. Mas arrumando com alguns amigos, comecei a fazer o queijo. Aí daí eu percebi que eu tinha que dar um rumo à minha vida, que eu tinha que fazer meu queijo, que eu tinha que batalhar, que buscar mercado, que eu não podia ficar na mão dessas pessoas. E daí nós começamos. Foi bastante difícil. Teve uma época que era muito queijo, nós não tínhamos onde colocar, era colocando em cima de encerados, era
ligando para todo canto para ver se a gente conseguia vender esse queijo para fazer nossos pagamentos. E foi assim bem cruel. Mas eu não desisti, persisti. E vinha com meu esposo e nós começamos a vender em Cascavel, Pacajus. Aí comecei a vir para Fortaleza. Nós não tínhamos carro adequado para vender, né? Começamos com uma Pampa. Depois nós compramos uma F250, uma F1000 e daí começou. Aí compramos uma Mercedinha, só que essa Mercedinha não tinha baú. Era pau de arara mesmo. Nós viemos para cá, que meus filhos moravam aqui, e eu vinha nesse pau de arara com esse queijo para nós vender em Fortaleza. E daí começou, mas como eu sou perseverante, eu não desisto e eu disse, eu vou conseguir. Aí comecei a fazer amizades, aí abri mercado em Fortaleza. Eu tinha uma loja em Jaguaribe, mas eu vi que eu tinha que vir para Fortaleza para poder me expandir. Aí vim morar em Fortaleza, abri mão da minha loja lá, vim morar em Fortaleza com meus filhos. O que me realiza hoje é o meu trabalho. Eu me sinto realizada. Ter esse contato com os clientes. Nossa distribuidora é no Ceasa. Eu chego 2 horas da manhã, mas eu me sinto realizada quando eu chego lá, que aqueles clientes estão na minha porta me aguardando para tomar um cafezinho e fazer as compras dele. Eu me sinto super realizada. E um abraço para a dona Silene, que é uma força do agro. E já que estamos falando de queijo, você sabe as origens do queijo coalho do Ceará? Fomos investigar essa história lá no Jaguaribe e trouxemos aqui para vocês. Chão no agro e roda o VT. O queijo de coalho de Jaguaribe é uma tradição de mais de 300 anos. Ele surgiu com a instalação das primeiras fazendas de gado aqui na nossa ribeira, na ribeira do rio Jaguaribe. A fabricação desse queijo foi trazida pelos padres carmelitas, que aqui chegaram juntamente com os outros 6 meiros a partir do ano 1682. Inicialmente, o nosso queijo ele era fabricado apenas para o consumo local, ou seja, o consumo da fazenda, porque a atividade principal era a pecuária de corte. Os rebanhos aqui criados eram conduzidos, essas boiadas eram conduzidas para os mercados do Pernambuco e da Bahia, e lá eram comercializados. Com o passar do tempo, os pecuaristas começam a processar essa carne, ou seja, fazer a salga da carne. Então é desenvolvido o charque. Então o gado começa a, em vez de ser as boiadas de serem levadas para o Pernambuco e a Bahia, elas são comercializadas na Vila do Icó e depois são levadas essas boiadas para Aracati, onde o gado é abatido e transformado em charque. Então esse queijo ele passa praticamente todo o século XVIII só sendo produzido para o consumo local. Com as grandes secas de 1777 e 1792, que dizimaram praticamente todo o rebanho bovino do Ceará, a indústria de charque entra em declínio. A partir desse momento, o queijo começa a ser produto de comercialização. Então, os produtores de queijo aqui da nossa região começam a levar queijo para o Cariri e trocar esse queijo por rapadura. E também levar esse queijo para Aracati e trocar esse queijo por sal. Então, na segunda metade do século XIX, o queijo de coalho, que é chamado de queijo do sertão, passa a ter importância econômica para a província do Ceará. E ele é exportado, na época, para 8 províncias brasileiras. Jaguaribe hoje é tido como a terra do queijo de coalho no estado do Ceará, porque evidências históricas levam-nos a crer que o primeiro queijo de coalho fabricado no Ceará, no período colonial, foi fabricado em terras do município de Jaguaribe. Lembrando que essa tecnologia foi trazida pelos padres carmelitas, que aqui se instalaram também para criar gado. O estado do Ceará hoje reconhece o município de Jaguaribe
como a terra do queijo de coalho com a lei estadual. E um abraço para o pessoal que faz o queijo coalho em todo o Ceará. E agora, vamos para um rápido intervalo e voltamos rapidinho, não sai daí! Estamos de volta e no quadro Pergunta de Produtor Rural de hoje, vamos falar de manejo sanitário de ovinos. A pergunta vem do produtor Janderson, de Maranguape. Chama no agro e roda o VT. Bom dia, Agro no Ponto. Eu falo que meu nome é Janderson, né? Falo aqui da Fazenda Ovino da Terra, no Maranguape, né? Eu queria uma matéria sobre ovino, né? Manejo sanitário, que a gente precisa cada vez mais de conhecimento, né? Conhecimento, aprendizado. E nessa parte de ovino, eu acho que deixam muito a desejar. E eu queria uma matéria no Agro no Ponto sobre ovinos. Olá, Janderson. Eu me chamo Eduardo Barroso, sou engenheiro agrônomo e atualmente estou na coordenação do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar, assistindo 892 propriedades rurais com uma totalidade de 57 mil animais entre ovinos e caprinos. A sua pergunta foi sobre o manejo sanitário em ovinos. Para falar em manejo sanitário, a gente tem que ter uma atenção especial também ao manejo nutricional, pois animais com uma nutrição adequada têm uma probabilidade menor de adoecer, assim também como vão corresponder no seu desenvolvimento e na sua reprodução. Podemos aqui citar algumas doenças mais comuns nos rebanhos do nosso estado, como as clostridioses, a pododermatite, conhecida também como podridão dos cascos, a linfadenite caseosa, conhecida como mal do caroço, a ceraconjuntivite, podemos citar também a raiva e também as verminoses, né, que acometem os nossos rebanhos, principalmente na época das chuvas. Então, alguns tratamentos preventivos através de vacinação e manejos são essenciais para que essas doenças não apareçam na sua propriedade, sejam eles através de vacinações ou de manejos como instalação de pé de luvas, rotação de pastagem, isolamento de animais na aquisição, ou seja, você sempre adquirir animais de propriedades idôneas e fazendo a quarentena. São alguns métodos que você pode utilizar em sua propriedade. Já para a vermifugação, nós temos o método FAMACHA, que você vai vermifugar somente aqueles animais que realmente necessitarem da vermifugação, como também pode realizar o teste de OPG. Para você elaborar um calendário sanitário, eu recomendo que você procure um técnico para fazer uma visita à sua propriedade e realizar um calendário específico para a sua propriedade. Nós que fazemos parte do Senar estamos à disposição para atendê-lo através do telefone 85-DDD 35 35 8000. Obrigado por sua contribuição, pessoal. Essa iniciativa veio dos próprios produtores e se você quer participar, basta enviar um vídeo de 30 segundos no formato selfie, na vertical, para a nossa produção. Anota aí o número 98880-0707. E vamos falar de nutrição animal? Vamos falar Samaria Rações. Conheçam mais! A Samaria Rações une inovação e tecnologia para revolucionar a nutrição animal. Nossa missão é oferecer soluções inovadoras que maximizam a conversão alimentar. Fornecemos insumos de alta qualidade. Nosso compromisso é com a excelência, qualidade e transparência, desde o desenvolvimento até a entrega do nosso produto. Cada produto Samaria carrega o nosso selo de qualidade refletindo nossa dedicação em cada detalhe. Samaria Rações, construindo o presente e alimentando o futuro. Agora vamos falar sobre tecnologia na fruticultura. Conheça como inovações na plantação de melão têm feito uma diferença para uma produção mais sustentável. Chama no agro e roda o VT. Em um cenário onde a preocupação com o meio ambiente é crescente, produtores de melão têm adotado técnicas que aumentam a produtividade e preservam os recursos naturais. As tecnologias modernas têm sido grandes aliadas dos agricultores de melão.
Sistemas de irrigação automatizados e sensores de umidade do solo permitem uma utilização mais eficiente da água, reduzindo o desperdício e garantindo que cada planta receba a quantidade exata de que necessita. Bem, esse melão ideal, ele é cultivado aqui no semiárido, né? Hoje a gente está aqui na cidade de Icapuí, já divisa com o Rio Grande do Norte. E aqui a gente tem um clima seco e quente, né? E um aquífero, da onde a gente retira a água para cultivar nossas áreas. E uma mão de obra muito trabalhadora e especializada já nas práticas de cultivo do melão. Então, essas características juntas, elas resultam num melão que vem surpreendendo e vem conquistando a casa dos nossos clientes, né? Com o melhor Brix, né? Que é o sabor, a melhor textura e a melhor vida de prateleira, para que essas frutas cheguem na casa do cliente com 20 ou 30 dias após a colheita, com o mesmo sabor e a mesma textura do dia em que foi colhida aqui em nossos campos. No manejo de solo, a gente prioriza fazer uma rotação de cultura, né, para que o enriquecimento do solo com matéria orgânica e micro-organismos diferentes, para que a gente baixe o inóculo de doença nos nossos solos, para que nos próximos cultivos com a variedade de melão a gente não tenha problemas de mortalidade de plantas, perca de raiz e perca de qualidade de frutos, né? E com relação à irrigação, a gente trabalha com monitoramento, utilizando sensores de solo que indicam o nível de água no solo e a exigência da planta por água, onde nós fornecemos a quantidade que a planta requer em cada fase. Que isso para economia de água e para induzir a planta a um melhor desenvolvimento. E com o passar desse ano, a gente foi adaptando os manejos, melhorando, criando técnicas de cultivo mais sustentáveis, né? E até hoje essas técnicas são passadas da agrícola até para as outras empresas por meio das nossas empresas satélites, né? Que são a Top Plant, que vamos conhecer também, e até a Top Bio, que é uma empresa de biológico. Bem, na nossa fazenda nós trabalhamos com alguns melões chamados de melões nobres, né? Que são melões que requerem mais cuidado, principalmente após a colheita, pois essas frutas elas devem ser colhidas no período mais cedo do dia, onde elas estão com a sua melhor firmeza, e a partir da colheita elas são rapidamente resfriadas em túneis de ventilação, e a partir daí, quando elas atingem de 5 a 6 graus, a gente cria uma atmosfera controlada, né? Que paralisa a maturação da fruta para que ela chegue na condição ideal para os nossos clientes. As inovações na plantação de melão representam um passo importante rumo a uma agricultura mais sustentável e consciente. Produtores cearenses mostram que é possível inovar sem esquecer da preservação ambiental, garantindo que as futuras gerações possam continuar desfrutando das riquezas que o nosso solo oferece. E um abraço para o pessoal da fruticultura. E agora, fique com a Agenda do Agro com os principais eventos do estado. Confiram! Vaquejada de Morada Nova, de 2 a 11 de junho. PEC Nordeste, de 6 a 8 de junho. Vaquejada no Aras Land, 15 de junho. Abertura do Circuito Cearense de Vaquejada no Clube do Vaqueiro, de 21 a 22 de junho. Vaquejada de Boa Viagem, de 11 a 14 de julho. 15º Curso Teórico e Prático de Reprodução Equina, 13 e 14 de julho, no Aras Land. 8ª Pega de Boi no Mato, em Itaiçaba, dia 14 de julho. Vaquejada Lagoa de Cima, em Aquiraz, no dia 3 de julho. Curso Profissionalizante de Vaquejada, em Mombaça, nos dias 16, 17 e 18 de agosto.
E o nosso programa fica por aqui. Agradeço a sua companhia e espero que você tenha gostado do conteúdo. Então, sintam-se à vontade para compartilhar sua opinião lá no meu Instagram, @diegotrindade.agro. Estou sempre disponível para conectar pessoas e fortalecer nosso setor, promovendo a integração e o crescimento do agro cearense. E não se esqueçam de continuarem sintonizados aqui na Jangadeiro. Até o próximo sábado e chama no agro! Agro no Ponto. Oferecimento Samaria Rações. Alimentando o presente, construindo o futuro. Vem pra Honda Nossa Moto. 98119-1300. Tijuca Alimentos. Sabor que se faz com carinho. De coco. O sabor do coco que você ama. Das nossas fazendas direto para a sua mesa.